Olá, queridos do meu canal, Pastor Judson Lisboa. Eu quero saudar todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero já convidar aqueles que estão assistindo, participando conosco dessa meditação, dessa palavra, que possa estar se inscrevendo. Aí embaixo, se inscreva, não perca tempo de ser abençoado com uma palavra. Todos os dias nós colocamos aqui uma reflexão, uma palavra de refrigério, uma palavra de fé, de esperança para os nossos corações. E eu quero já convidar você, se inscreva, e se você já se inscreveu, aí você ativa o sininho. Ativa o sininho para que você receba todas as nossas notificações, todas as palavras. Você vai ser o primeiro a receber essa notificação e já vai assim alimentar a sua alma. Logo de manhã bem cedo, ter uma palavra de Deus como refrigério para a sua alma. Você ativando o sininho também, você pode comentar. Se você for abençoado com essa palavra, coloca aí seu comentário. Fazendo assim, você está nos ajudando a propagar a palavra do Senhor, a levar, porque a plataforma ela vai indicar, ela vai recomendar. Quanto mais tiver visualizações, quanto mais inscrito, quanto mais participação, isso é muito bom para nós. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão para você. Essa semana ainda eu coloquei, vou deixar aí embaixo aí na descrição o link para você acessar. Se você não assistiu, eu coloquei falando sobre fé. E algumas pessoas aí do meu canal me sugeriu, disse, eu gosto tanto dessa palavra sobre Nicodemos. Eu só citei por alto Nicodemos, e realmente eu também já fui ministrado várias vezes através dessa palavra que se encontra em João, o Evangelho de Jesus, capítulo 3, segundo escreveu João. E tem uma narração interessante, e eu tenho certeza, olha o que eu vou dizer, pega aí uma caneta, pega aí um papel, anota as referências para a gente não perder tempo, porque tem algumas referências que eu vou passar para vocês, para que você entenda mais esse estudo da palavra de Deus. É necessário que a gente esteja anotando para ver, para depois pesquisar na Bíblia, para ver se realmente tudo que a gente fala está aí. E você também vai entender melhor, porque Jesus fez isso, e você vai ver, ele usa as escrituras quando ele está ministrando sua palavra, e as pessoas vão lá, quem conhecia as escrituras, iam lá para olhar, para ver se realmente tinha aquilo ali. Então, eu convido a você, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o 3. Vamos ler alguns versículos e você presta bastante atenção para que entenda essa palavra e receba esse alimento. Porque toda palavra que a gente traz, reflexão, nosso dia a dia, eu trago como objetivo da minha vida, como alimento para a minha alma. Eu me coloco na posição desta pessoa, desse personagem. Todos os personagens da Bíblia eu me coloco como se eu fosse ele. O que é que ele passava naquele momento e o que é que estava dificultando ele estar aos pés do Senhor, a aprender mais de Deus, a estar próximo do Senhor, assim na sua palavra. E nós hoje temos a rede social, nós temos a mídia para divulgar isso. Isso vai muito bem, é muito bom para o Evangelho. Então, você já está com sua Bíblia aberta? Vamos ler esse que nós já citamos, João capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Olha o que Jesus disse para Nicodemos. Em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E pergunta Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da mãe e nascer? E Jesus responde: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Vamos dar uma pausa aqui na palavra. Você ouviu essa narrativa que aconteceu. Um homem, vamos entender aqui quem era Nicodemos. Nós vimos aqui que um dos príncipes do judeu, um dos principais, um mais importante. Eu anotei aqui algumas considerações para nós entendermos quem era este homem. Será que você, eu faço essa pergunta a você, você queria hoje ter esse nome Nicodemos? Será que eu, se fosse pastor Nicodemos, será que você ia querer esse nome? Eles tinham, o judeu na época, colocar aquele nome de acordo com o que estava acontecendo na época. E você sabe o que quer dizer no hebraico Nicodemos, no hebreu? Vitorioso sobre o povo. Aí agora você quer, né? Agora você quer esse nome, vitorioso sobre o povo. E este homem, vamos ver quem era Nicodemos. Um fariseu, membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio que diz na palavra do Senhor? Era a corte suprema. Era onde decidia causas cíveis, criminais. E ele era um dos principais. Era o melhor, como tem o nome aqui, o vitorioso sobre o povo. O que era mais este homem? Além de ser um fariseu e membro desse sinédrio, e ser um dos principais, ele era também mestre de Israel. Era ele que deveria entender essa analogia toda de Jesus. Ele sendo mestre, ele deveria entender tudo isso que Jesus estava falando para ele. Nascido da carne, nascido do Espírito. Ele tinha que saber dessas coisas. Ele interpretava a Bíblia. Era ele que fazia ali toda a tradução da palavra. Ele era doutor da lei, mestre em Israel. E ele veio disfarçado à noite ter com Jesus. É claro que ele não veio com suas vestes ali do Sinédrio. Ele se vestiu mais humildemente. Ele escolheu a noite para ir ter com Jesus. É interessante que o texto, Jesus narrando ali, ele diz que o vento, no verso 8, ele diz que o vento sopra aonde quer, e nós ouvimos a sua voz. Sabe por quê? Jesus, ele fala de acordo com o que está tudo acontecendo no momento. Quando ele prega por parábolas, ele está explicando ali aos discípulos tudo o que está acontecendo ali naquele momento. E com Nicodemos não foi diferente. Nicodemos estava ali. Geralmente nessa época de Jesus, eles quando falavam de noite tinham que ir para uma parte alta da casa. E aqui não diz na Bíblia, mas eu quero apenas parafrasear aqui. Eu quero dizer o seguinte: poderia estar acontecendo aquele vento nesse momento. E Jesus, olha o vento. O vento sopra e nós escutamos a sua voz, mas nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. E ele explica mais a Nicodemos. Ele explica no verso 9. E quando Nicodemos pergunta assim, no verso 9: como pode ser isso? Como pode acontecer essas coisas? Da água, do Espírito, o vento sopra, vai para onde quer, eu tenho que nascer de novo, eu não estou entendendo nada. E Jesus, ele responde no versículo 10, o nosso mestre, com toda a sabedoria, ele diz o seguinte: tu és mestre em Israel, versículo 10, e não compreende estas coisas? Jesus, queridos, sendo homem e sendo Deus, ele sabia todas as coisas ali. Ele conhecia profundamente Nicodemos. Nós estamos aprendendo aqui alguma coisa. Mas Jesus já sabia, desde quando ele vinha de lá andando, ele já sabia quem era ele. Quem era Nicodemos. E vinha mesmo como um doutor da lei, mestre em Israel, um dos príncipes, o melhor que tinha no Sinédrio era ele. Mas Jesus sabia tudo.
mas ele não entendia nada, porque ele conhecia as Escrituras. Era ele que interpretava as Escrituras. Era ele que decidia ali no Sinédrio, na Corte Suprema. Era ele que resolvia essas coisas. Ele entendia as coisas da carne, mas não entendia as coisas espirituais. Querido, presta atenção. Se nós estivermos vivendo uma vida prestando atenção nas coisas nas coisas carnais, nós vamos deixar de suprir a nossa alma. Nós precisamos entender as coisas espirituais. Porque Jesus fala que, depois você lê esse capítulo todo, vai até o verso 21, eu não vou ler para não tomar muito tempo. Mas fica aí até o final, que ainda tem mais coisas que você vai entender isso aqui, que nós estamos estudando e aprendendo neste dia. Porque Jesus, ele fala que, ele cita mais alguns textos da Bíblia, já que Nicodemos é intérprete. Ele cita Isaías 44, você anota aí também, depois você vai ver lá no verso 9, ele está citando ali Isaías 44, no verso 3 você lê o profeta Isaías. Ele cita também o profeta Ezequiel, ali onde tem o Vale dos Ossos Secos, ele cita para ele, tudo tem aqui. Ele cita o verso 9 e 10, mas parece que Nicodemos só consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. O espiritual ele não entende. E Jesus disse isso. Como é que eu vou explicar as coisas espirituais se você não entende nem as carnais? Você não está sabendo discernir as coisas, Nicodemos. Você é mestre em Israel. Você é doutor da lei e não sabe essas coisas? As coisas simples? Olha o que Jesus explica também. No verso 13, eu vou ler para você. O verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Aí foi que Nicodemos entrou em parafuso, não entendia mais nada. Não estou entendendo essa palavra. Sabe o que é que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava citando Provérbios 30, verso 4, e eu vou ler para você, porque é muito interessante. Diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos com seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Jesus fala sobre as águas. Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? E quem é o seu nome? E qual o nome do filho? Se é que tu sabes. Se é que você sabe, Nicodemos. Ele citou isso aqui no verso 13. Quem é o Filho do Homem? Quem é aquele que subiu e desceu? Para ver se ele entendia. Porque o judeu, querido, os judeus, eles entendiam as Escrituras, eles estudavam as Escrituras diariamente, se reuniam nas sinagogas para ler, para meditar nas Escrituras, mas não entendiam o que diziam as Escrituras. Porque se você ler do início ao fim, está apontando para Jesus. Todas as Escrituras, o profeta Isaías falou muito sobre Jesus. E os judeus não estavam entendendo. E quando, queridos, quando Nicodemos tem essa atitude, por curiosidade, você sabia que Nicodemos foi aquele que foi ver quem era, lá no capítulo 7, quem era João Batista? Foi aquele que teve um encontro para saber quem era João Batista. Ele mandou o pessoal lá para saber se era o Messias, mas ele não conseguia enxergar com seus olhos que o Messias estava próximo dele. Estava muito próximo, ele não conseguia ver. Mas essa atitude dele, quando ele resolve ir, mesmo de noite, disfarçado, mas ele tem um encontro com Jesus e sua vida muda, diz aqui as Escrituras. Depois você vê lá, olha, depois do encontro de Cristo, sua vida mudou totalmente. Nicodemos, ele defende contra os principais sacerdotes quando tenta acusar Jesus. Ele vai lá naquele sinédrio, naquela hora que na Corte Suprema estão condenando Jesus, e ele defende. Ele já, opa, eu tive um encontro com Jesus. Não, esse homem vem de Deus, esse homem é vindo de Deus, ele é o Filho de Deus.
ele já começou a mudar. Queridos, quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, o Espírito Santo entra, nós conseguimos entender a palavra de Deus. Ela começa a vir como um refrigério para a nossa alma, como um cheiro suave na nossa alma, no nosso espírito, porque nós abrimos o coração para Deus. E depois, a mudança foi tão séria na vida de Nicodemos, que ele ajudou José de Arimateia. Ele tinha muitas posses, ajudou no corpo para sepultar. E sabe o que é que ele levou? Ele levou aproximadamente 100 libras de especiarias, de mirra, aloés, 100 libras, traduzindo para o peso, vai dar em torno aí de 30 quilos, mais ou menos 34 quilos de especiarias para ajudar no sepultamento de Jesus. Como este homem mudou, como este homem recebeu Jesus no seu coração. Cada dia que passa, queridos, eu digo sempre isso, nós devemos estar mais próximo do Senhor. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo. Cada dia nós temos que estar mais próximo do Senhor, mas lendo essa palavra, procurando entender cada vez mais. Como é bom todos os dias nós separarmos alguns minutos, 5, 10 minutos, para a leitura diária da palavra, anotar, entender, estudar a palavra do Senhor. Eu quero que você coloque isso como lição, como dever de casa na sua vida. Se você não tem esse hábito, faça. Se você está perdendo esse hábito no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, você não tem mais tempo, faça. Foca na palavra. Não deixe tirar o seu foco de Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, que você seja bênção onde quer que você for. Aonde você colocar sua mão, aonde você pisar, você será bênção de Deus aqui na terra. Porque Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Ouve a voz do Senhor. Na leitura da palavra, na oração, no jejum, na consagração da sua vida. Cada dia mais consagrado ao Senhor. É assim que Deus nos quer. É assim que Ele deseja. Para cada dia nosso vaso estar mais limpo para receber o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.